Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Cleveland Cavaliers. Isso mesmo, eu sei. Ah, Iago, mas eles perderam 3 jogos seguidos, blá, blá. Eu sei. O time é bom pra caralho, tá? Se você assiste esse time, você sabe que os caras são pra valer, beleza? Salve galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se você curte o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Bom, esse é o primeiro vídeo no canal que é basicamente dedicado ao time do Cleveland Cavaliers, tá? E uma parada que eu preciso dizer é que assim, eles realmente são um time muito bom. Eles estão 56-12 no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Isso é um aproveitamento de 82%. Estamos no meio de março, meu povo, no meio de março, e os caras estão com um aproveitamento de 82%. Isso é surreal. Então, de acordo com algumas métricas, eles estão prevendo que o Cleveland Cavaliers consegue ganhar esse ano 68 jogos. 68 jogos. Isso só aconteceu na NBA 6 vezes. 6 vezes, na história inteira da NBA. Então quem foram esses 6 times? A gente tem o Warriors de 2016, a gente tem o Chicago Bulls de 96 e 97 do Michael Jordan, o Lakers de 72 com o Jerry West e o Will Chamberlain, a gente tem o Celtics de 72 com o John Havlicek e o Philadelphia 76ers de 66 do Will Chamberlain. Então só esses times na história ganharam 68 jogos, assim, os caras estão em companhia lendária. Então antes deles perderem esses 3 jogos seguidos que eles perderam aí na última semana praticamente, eles estavam projetados para ganhar 70 jogos nessa temporada regular. E assim, ainda é possível atingir essa meta, beleza? Só que assim, eles precisam ganhar 14 jogos seguidos, basicamente precisam ganhar todos os jogos até o final da temporada. Então vai ser um pouco mais complicado de atingir essa meta de 70 jogos. Só que aí quando você para pensar que os Cavs já praticamente fizeram isso 2 vezes essa temporada, né, de ter uma sequência de vitórias de mais de 14 jogos, na verdade eles têm 3 sequências de vitórias de pelo menos 12 jogos. Isso só aconteceu uma vez na NBA, que foi o Dallas Mavericks de 2006, que foi aquele Dallas Mavericks que foi para a final contra o Miami Heat. Então assim, eles estão em diversas conversas de coisas que nunca aconteceram na história dessa liga. Então falando um pouquinho de números aqui para quem gosta de estatística, né? Os Cavs, eles têm o melhor ataque da liga atualmente, eles estão em primeiro lugar, mesmo com essas derrotas. Eles têm a 8ª melhor defesa da liga atualmente, e o net rating dele, que é basicamente o rating ofensivo menos o rating defensivo, é o 2º melhor da liga atrás do Oklahoma City Thunder. Até essas derrotas da semana passada, eles tinham o 6º melhor net rating da história da liga, em grande companhia com times de altíssimo calibre. Assim, eles estavam atrás do Warriors de 17, e daquele Chicago Bulls de 96, 97, aquele time era bizarro, mas assim, a gente tá falando de times que são basicamente dinastias. Dinastias. Esse é o tipo de conversa que o Cleveland Cavaliers está inserido nesse momento. Até sábado passado, os caras estavam com uma sequência de vitórias de 16 jogos. E nessa sequência de vitórias, eles estavam com uma média de 125 pontos por jogo. Cara, 125 pontos. Isso é muito ponto. Isso só aconteceu 2 vezes na história da liga. Então a gente tem o Lakers de 7-2 e o Celtics de 60. Então a gente não vê esse tipo de produção, tipo de eficiência e qualidade de um time, tem mais de 50 anos, praticamente. Tem 50 anos. Então assim, é bizarro. E eu acho que uma das paradas mais interessantes desse time, para quem já assistiu ou assiste o Cavs com frequência, é que assim, eles não param nunca. Então assim, eles têm aquela 6ª marcha, 7ª marcha, se você quiser chamar disso, que assim, mesmo que você estiver ganhando de, sei lá, 10, 15 pontos, os caras não vão parar, e eles vão chegar, e geralmente eles vão ganhar. Isso aconteceu no jogo do Hornets, que eles estavam perdendo de praticamente 10 pontos, 10, 12 pontos, sei lá, voltaram a ganhar aquele jogo. O jogo contra o Boston, em Boston, eles estavam perdendo por praticamente 20 pontos, voltaram e ganharam aquele jogo. Assim, eles não são um time que você consegue só tá na frente 15 pontos e pronto, acabou o jogo. Eles vão voltar e eles vão brigar até o final. E isso é muito importante quando a gente fala, principalmente quando a gente tá falando de playoff basketball, né? Então, falando um pouquinho do time em si, dos jogadores, a gente tem Donovan Mitchell jogando talvez o melhor basquete da carreira dele. Isso eu acho que talvez não reflete nos números, mas no geral, quando você assiste, ele aparece quando ele tem que aparecer. Então, o cara é clutch pra cacete. Excelente tomada de decisão, sempre está tomando a decisão certa, na hora certa, muito eficiente, excelente nos 3 níveis da quadra, ele consegue infiltrar, ele consegue meter bola de 3, se precisar de um mid-range, que desses 3 aí é o menos eficiente, mas se precisar, ele vai meter bola do mid-range também. Então assim, Donovan Mitchell está jogando como um jogador top 6 na liga. Top 5, se você quiser falar top 5. Darius Garland tá jogando demais, tá arremessando 42%
da linha de 3, tem jogado praticamente a nível de All-NBA. Eu não ficaria surpreso se ele beliscasse ali pelo menos um terceiro time de All-NBA, 7 assistências por jogo, consegue ganhar de você com a bola, sem a bola, tá jogando demais esse ano. Foi All-Star. Aí você tem o Double Big, né? Você tem o Evan Mobley e o Jared Allen. Evan Mobley, excelente, deve ser segundo time All-NBA, provavelmente com a lesão do Wemby, deve ganhar Defensive Player of the Year, excelente protetor de aro, excelente, muito bom ofensivamente dentro do garrafão, tem melhorado a sua bola de 3, já terminou praticamente 2 vezes no top 3 de Defensive Player of the Year, então assim, ele é um excelente jogador, excelente. E o Jared Allen, assim, uma máquina de double-double, máquina. Se eu não me engano, ele tá top 10 na liga, ele tem 37 double-doubles até agora, nessa temporada. Então, assim, se eu não me engano, ele é nono, se não me falha a memória. Então, assim, ele é um cara que, mais um protetor de aro, então você tem 2. Ofensivamente, não é tão polido igual o Evan Mobley, mas defensivamente é excelente. Uma máquina, um aspirador de pó de pegar rebote. Bizarro. E assim, a gente tem visto essa tendência de double big na NBA. Começando, né, ano passado, nos últimos 2 anos, com Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert, tudo bem, que lá não deu tão certo, bem que eles foram para a final de conferência. Mas assim, você tem possivelmente o Al Horford e o Porzingis. Eu sei que talvez o Al Horford não pode ser considerado um big, né? Mas você tem aquilo ali. O Oklahoma City Thunder tem feito isso com o Chet Holmgren e o Isaiah Hartenstein, e agora você tem o Cleveland Cavaliers, que assim, a sinergia de Evan Mobley e de Jared Allen realmente é muito boa dentro da quadra, é muito interessante de assistir. E aí, quando você para pra pensar nesse ataque, assim, não é à toa que os caras são o melhor ataque da NBA, né? Como eu disse, eles estão atualmente o melhor ataque da NBA. Eles estão arremessando 39% da linha de 3 e com muito volume. Eles arremessam, eles estão só atrás de Boston, se eu não me engano. Eles arremessam 41 bolas de 3 por jogo com 39%. Nenhum arremesso é ruim. Nenhum arremesso é ruim. Arremesso de 3 é bom, mid-range é bom, perto da cesta é bom. Então é realmente muito difícil acompanhar o nível ofensivo do Cleveland Cavaliers. E aí, quando a gente vai para a questão dos role players, também são caras que conseguem aparecer. Eles têm ali pelo menos mais 5 caras no banco que conseguem jogar tranquilamente. DeAndre Hunter veio do Atlanta Hawks, está tendo um dos melhores anos da sua carreira. Desde quando ele veio do Atlanta Hawks para Cleveland, naquela troca da trade deadline, ele está com uma média de 14 pontos por jogo e arremessando 48% da linha de 3. 48%. Além assim, dele dar mais um cara versátil defensivamente que consegue fazer um bom matchup, principalmente com o Boston, que tem bastante ala no perímetro. Você tem Max Strus saindo do banco, que consegue te dar 39% da linha de 3 também, tranquilamente, qualquer noite, um cara que pode dar 30 se ele ficar quente. Ty Jerome, que parece que deveria estar vendendo um carro para mim em qualquer concessionária. Você olha para ele e você não dá nada para ele, mas o cara tá com uma média de 12 pontos por jogo, arremessando 42% da linha de 3. Ele com certeza vai estar na conversa, se não terminar top 2, top 3 para sexto homem esse ano. O Dean Wade e o Sam Merrill também são mais 2 caras, como eu disse, que podem sair do banco, ficar quente e te dar 15 pontos. Então assim, Cleveland também, muito igual, eu diria, muito igual Boston, tem 10 caras na rotação que conseguem tranquilamente te dar 15, 20, quando eles quiserem. Então assim, isso faz deles um time extremamente perigoso, principalmente nos playoffs. E isso é só do ataque. Então quando a gente olha também defensivamente, eles não são um time bobo. Top 10 em defesa, Evan Mobley, excelente protetor de aro, Jared Allen, também muito bom, Max Strus é competente, DeAndre Hunter dá uma defesa de perímetro para eles. O próprio Donovan Mitchell é extremamente comprido, ele é um dos caras com as maiores envergaduras da NBA em relação ao tamanho dele. Então ele também é muito bom defensivamente quando ele quer defender. Então assim, esse time, cara, eles são completos em todos os lados da quadra. Falando um pouquinho já, né, chegando ali nos playoffs, a temporada tá acabando, falta mais ou menos aí um mês e meio, um mês, vai, pra acabar a temporada. Então assim, olhando para os playoffs, a gente com certeza vai ter Cleveland e Boston Celtics. Eu não vejo nenhum outro cenário, eu não acho que não tem outro time no leste que consegue competir com esses 2 times, ou que conseguem ganhar deles numa série de 7 jogos, eu não vejo. E assim, na temporada, eles dividiram a série, né? Ficou 2 vitórias para Boston, 2 vitórias para Cleveland. Só que eles só tiveram praticamente um jogo onde estava todo mundo saudável. Os outros jogos sempre tinha alguém que não estava jogando. Principalmente do lado do Boston. Então, havia um jogo que o Porzingis não jogou, outro que foi o Drew Holiday e o Porzingis, eu acho que outro foi o Derek White e o Jaylen Brown, se eu não me engano. Então, assim, esse é um matchup que eu quero ver saudável por 7 jogos e eu tenho certeza que vai até o jogo 7, sem dúvida nenhuma. E uma coisa engraçada das séries entre esses 2 times durante a temporada é que nos 4 jogos, o Boston teve
pelo menos uma margem de liderança de 14 pontos. Em 3 jogos eles estavam ganhando por mais de 20 pontos. E o Cavs nunca liderou por mais de 11, então isso é um pouco engraçado, e mesmo assim o Cavs ganhou 2 desses jogos. Como sempre, Boston não sabe finalizar jogo, isso é uma parada que me irrita pra caralho, e assim, eu espero muito que isso não aconteça nos playoffs. Então assim, pra finalizar aqui, cara, o Cleveland Cavaliers, eles são esse time. Eu não quero ouvir esse papo de, eles são muito novos, eles nunca chegaram em lugar nenhum, blá blá blá, que é o mesmo papo que a gente escuta com o Oklahoma City Thunder, etc. A gente ama falar que os times nunca fizeram. Cara, o time que fez, uma vez, não tinha feito ainda, eles eram muito novos. Só que esse time, eles têm muita qualidade. Em todos os lados da quadra, no ataque, na defesa, perto da cesta, da linha de três. Então, assim, eu acho que de fato eles são um problema. Eles são um problema. Eu vou ser um pouco clubista, eu ainda acho que Boston é o favorito, como eu disse. Só que eles vão dar problema, sem dúvida nenhuma. Então eu quero ouvir de vocês, se você é torcedor do Cleveland Cavaliers, eu quero saber se eles de fato conseguem ganhar o campeonato esse ano. Deixa aí nos comentários até onde vocês acham que eles vão chegar na final de conferência, vão chegar nas finais da NBA, vão ganhar a porra da liga inteira. Né? Será que eles vão ser campeões esse ano? Ou você ainda tá um pouco assim na dúvida se eles são capazes de fazer isso? Deixa aí nos comentários, quero ouvir de vocês. Beleza? Pro vídeo de hoje é só, tamo junto, valeu!